No dia 13 de junho de 2015, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 25 anos. De 1990 a 2015, a defesa dos direitos desses milhões de pequenos tem avançado muito. As pesquisas mostram que o Brasil reduziu em 73% a taxa de mortalidade infantil, a evasão escolar caiu 64% e o trabalho infantil quase 74%. Os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Não nos iludamos. Ainda existem milhões de crianças com direitos violados no Brasil, mas tamanha transformação da realidade em apenas uma geração mostra que o compromisso com os pequenos pode trazer ótimos resultados. Nesta reportagem da série especial sobre trabalho infantil doméstico na própria casa, você vai conhecer as alternativas que já existem para prevenir e combater esse tipo de exploração. Começa agora a série de reportagens especiais Trabalho Infantil Doméstico, a exploração dentro da própria casa, uma produção da acadêmica Thaís Nakakura, do 4º ano de jornalismo da Unicesumar. Quando se fala em trabalho infantil doméstico na própria casa, as discussões acabam recaindo sobre as práticas da família normalizadas pela sociedade. Mas é preciso entender que a família e a sociedade são 2 dos 3 responsáveis pela garantia de direitos da criança e do adolescente. A terceira ponta do tripé é o poder público. Para garantir a proteção integral prevista no ECA, é preciso que os 3 cumpram o seu papel. Por isso, existe uma rede que acompanha e fiscaliza esses agentes. Francis Ellen de Souza é coordenadora de programas do Instituto da Infância de Fortaleza, no Ceará. Ela explica que um desses órgãos é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, que está presente em nível municipal, estadual e federal. É a instância, que faz a fiscalização, o controle das políticas, qualquer ação, qualquer política, qualquer projeto para a criança e para o adolescente dentro do território, ele precisa passar pelo Conselho Municipal, precisa ter aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, isso se dando em nível municipal, e ele precisa fiscalizar isso também. E ele vai fomentar políticas na área da infância e adolescência, Mas o Conselho de Direitos é apenas um dos agentes responsáveis pela garantia do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Há também pelo menos outros 2 agentes que lidam diretamente com a questão do trabalho infantil, o Ministério Público do Trabalho e o Conselho Tutelar. A procuradora do Ministério Público do Trabalho de Maringá, Liana Borges Paulino, explica que esse último órgão atua em 3 frentes: protetiva, repressiva e promocional. A protetiva vai buscar a proteção, então antes mesmo do ilícito acontecer. A repressiva nós já vamos buscar a punição. Aquilo já aconteceu, nós vamos buscar estancar o problema e punir o explorador ou o beneficiário do trabalho do adolescente. E a promocional e pedagógica, realização de fóruns, conscientização da sociedade, cursos. Quando a gente se depara com uma situação de trabalho infantil, além de todas essas vertentes, a gente busca a inserção na escola do adolescente e ainda também a gente busca colocar essa criança em programas sociais ou profissionalizantes, se a pessoa tiver 14 anos já. Outra atribuição do Ministério Público é o de cobrar políticas públicas para crianças e adolescentes. Quando elas não existem ou não são cumpridas, os procuradores podem ajuizar uma ação civil pública contra o Estado. O Conselho Tutelar, de forma diferente, também pode cobrar e aplicar medidas sempre que houver violação de direitos de crianças e adolescentes. O conselheiro tutelar de Maringá, no Paraná, Carlos Eduardo Bonfim, explica as atribuições desse órgão de proteção. Veio para poder garantir o que está previsto no ECA, que é a garantia de combater direitos violados. Aí o artigo 98 ele define, ou pelo abuso dos pais, ação ou omissão dos pais responsáveis, ação ou omissão do Estado, ou pela própria conduta da criança e adolescente. Então, o que mais viola direitos hoje é o Estado, a falta de saúde, educação, falta de vaga em creche, escola integral, falta de atendimento médico. Uma das grandes causas do trabalho infantil doméstico é a falta de acesso a esses serviços que o conselheiro tutelar citou. Há casos em que os pais deixam os filhos por si só, cuidando da casa ou dos irmãos, porque não há vaga nas creches ou contraturno escolar e a família precisa trabalhar. Mas essa não é e nem deve ser a única opção para eles.
como explicam o pós-doutor em Direito André Viana e Franciane Mantovani, psicóloga do Centro de Referência especializado em Assistência Social de Maringá. A gente tem que ver, é uma questão econômica? Se for, existem benefícios, existem formas de tentar ajudar essa família na questão econômica. Relativa à situação da ausência de vaga em educação infantil, seja creche, pré-escola ou educação do ensino fundamental mesmo, né? Os familiares devem procurar o Conselho Tutelar, que tem o poder para fazer a requisição de vaga. O direito à educação é um direito subjetivo, ele está vinculado ao princípio da prioridade absoluta, ou seja, não existe justificativa para a negação da possibilidade de uma criança ou adolescente não ter acesso à educação infantil. O que não se pode fazer é, diante da omissão do poder público, transferir a responsabilidade para a criança ou para o adolescente. Cada município tem a chamada rede de atendimento, e é mesmo como se fosse uma rede de pesca, em que cada nó é um órgão do sistema público de atendimento, seja de saúde, educação, proteção ou assistência social. São serviços que estão à disposição dos cidadãos, mas nem sempre são utilizados. Nesse sentido, o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, tem um papel fundamental, como explica a assistente social do CREAS de Maringá, Maristela Ferrari. Basicamente, aqui a gente tem que fazer articulação com esses serviços para atender as necessidades, o acesso aos direitos violados. Porque quando chegou aqui no CREAS-PAERF, algum direito foi violado. A principal característica da rede de atendimento é a ligação que há entre todos os pontos, o que torna o processo de denúncia ou procura por acesso aos serviços menos complicado. Por exemplo, uma adolescente que fica em casa sozinha, cuidando dos irmãos e da casa, por falta de vaga em creche, pode falar com o professor e ele acionar a rede. O Conselho Tutelar pode requisitar as vagas, o CREAS pode fazer o acompanhamento familiar, encaminhar para atividades de contraturno e, se necessário, para atendimento psicológico. Cada um tem sua função, mas trabalham de forma integrada. O conselheiro tutelar de Maringá, Carlos Bonfim, cita a variedade de órgãos que podem ser acionados em caso de trabalho infantil doméstico e qualquer outra violação de direitos. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, a Promotoria da Infância, o Ministério Público, o Poder Judiciário, no ambiente onde a criança se encontra, uma instituição de ensino, escola municipal, a creche, na comunidade, na associação de moradores. Na verdade, a sociedade já tem o dever de garantir aí que nenhum direito da criança e adolescente seja violado. Estamos apresentando o trabalho infantil doméstico, a exploração dentro da própria casa. Voltamos a apresentar a série de reportagens especiais Trabalho Infantil Doméstico, a exploração dentro da própria casa. O principal instrumento voltado à proteção da criança em situação de trabalho precoce é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Criado em 1996, o PET trabalha em conjunto com a rede de atendimento para proteger do trabalho crianças e adolescentes de até 16 anos. O coordenador nacional do PET, Francisco Brito, explica os componentes básicos do programa. O primeiro dele é transferência de renda. A outra questão que compõe o programa, enquanto ação, é o acompanhamento às famílias. Para além disso, tem a principal ação, que é a ação da oferta de atividade socioeducativa para criança e adolescente retirada do trabalho, que hoje também, dentro da rede, existe um serviço chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Um exemplo é o Lar Escola da Criança de Maringá, entidade assistencial que recebe crianças e adolescentes encaminhadas pelo CREAS. A assistente social da ONG, Neide Rui, conta que atividades são oferecidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é voltado principalmente às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, toda criança do Serviço de Convivência, eles fazem 10 horas semanais em sala. Em sala, eles estudam temas. Então, nós temos os temas transversais e os temas mensais que são desenvolvidos com eles. Então, eles assistem filme, fazem um trabalho, fazem debate, fazem atividades, enfim, tudo sobre temas mensais. E ainda dentro do Serviço de Convivência, nós temos o teatro e xadrez e recreação. O
programa de erradicação do trabalho infantil chegava até os casos por meio de denúncias e pela busca ativa dos agentes do programa. Mas o coordenador nacional do PET, Francisco Brito, destaca que em 2014 o PET passou por um redesenho. O Censo Demográfico de 2010 mostrou que o trabalho infantil se concentrava em zonas rurais e dentro de casa, onde a fiscalização não chegava. Isso significa que precisamos dialogar com as demais políticas, por exemplo, a saúde. Existe o agente de saúde que ele visita os domicílios, ele pode contribuir, inclusive, nesse processo de identificação. Para auxiliar na identificação dos casos de trabalho infantil, a ajuda da sociedade também é fundamental. Para isso, foi criada uma ferramenta acessível para fazer a denúncia, o Disque Direitos Humanos, ou Disque 100, como explicam o pós-doutor em Direito André Viana e a promotora do Ministério Público, Liana Paulino. Disque 100 faz parte de uma criação do governo, então basta entrar lá, só colocar também no Google Disque 100 e colocar quais são as irregularidades que a pessoa entende que está ocorrendo, que também elas são direcionadas para nós. O Disque 100 é bom porque ele comunica vários órgãos, responsáveis. Como André Viana citou, o Disque 100 aciona a rede de atendimento para responder às necessidades da criança ou adolescente de forma integral. O número é nacional, então, qualquer que seja o município, o Disque 100 pode ser utilizado. Além disso, qualquer pessoa, não importa a idade, pode fazer uma denúncia que é anônima. O trabalho doméstico, pelos riscos que oferece, é proibido para quem tem menos de 18 anos. Mas a legislação brasileira já permite o trabalho em outras atividades a partir dos 16. Denise Maria Cesário, gerente de programas e projetos da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, explica quais as condições para o trabalho nessa faixa etária. Entre 16 e 18 anos de idade, o trabalho também é permitido, porém respeitando-se os aspectos da proteção do trabalho do adolescente. Então, atividades perigosas, penosas, insalubres não podem ser realizadas na faixa entre 16 e 18 anos. Outra obrigação da lei é que o trabalho não seja realizado no período noturno e nem em horário que inviabilize a frequência escolar. Seguindo os mesmos princípios, há também o trabalho como aprendiz, permitido a partir dos 14 anos. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Rafael Marques, afirma que essa categoria é permitida porque se difere das condições exploratórias. É um programa que materializa o direito à profissionalização. O aprendiz é um empregado especial que passa a desenvolver atividades laborais com carteira assinada, garantia de direitos trabalhistas como férias, 13º, carteira assinada e proteção contra acidentes e doenças de trabalho. O programa Jovem Aprendiz atende jovens de 14 a 24 anos, dando o encaminhamento para o primeiro emprego. Fabrícia Luciana Machado Lopes é técnica em educação profissional, responsável pelo programa de aprendizagem no Senac Maringá. Ela explica quais são os outros critérios para participar do programa. São jovens que obrigatoriamente estão estudando, que têm uma renda, a gente tem um critério de valor de renda. O programa ele engloba família, estudo, Senac, que é a parte teórica, e a empresa. Então ele precisa andar bem nesses 4 pilares. O programa acontece de segunda a sexta, geralmente, onde 2 vezes por semana ele vem ao Senac e tem aulas teóricas, contabilizando 8 horas aulas de teoria, e 3 vezes por semana ele vai desenvolver a prática profissional na empresa que o contratou. O objetivo da reportagem que você acabou de ouvir não é a de oferecer soluções, até porque não existe receita pronta para eliminar o trabalho infantil doméstico na própria casa. O objetivo, na verdade, é oferecer ferramentas que podem ser buscadas sempre que houver violação dos direitos da criança e do adolescente. E se existem tantas opções de ajuda, por que ainda há um verdadeiro exército de gente pequenininha trabalhando? Na próxima reportagem desta série especial, você vai conferir os desafios que ainda precisam ser vencidos para erradicar o trabalho infantil doméstico na própria casa. Termina agora a 4ª reportagem especial da série Trabalho Infantil Doméstico, a exploração dentro da própria casa. A produção é da acadêmica Thaís Nakakura, do 4º ano de jornalismo da Unicesumar, orientada pelo professor Vinícius Dorn.